Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Caroline e como essa semana a gente falou sobre justiça, porque no dia 8, domingo, foi o dia da justiça no Brasil, eu achei bacana linkar o tema da nossa matéria, né, da matéria que foi publicada no Leia Já, com alguns filmes relacionados à justiça, o que é justiça e também com algumas questões psicológicas, né? Falando aí de comportamento humano e tudo mais. A psicologia está no dia a dia, a psicologia está no comportamento, de como as pessoas se interagem umas com as outras, nas relações, nos conflitos e tudo mais. E eu achei bacana citar esses filmes aqui porque vai trazer uma luz e uma clareza e entender melhor esse lado de justiça e de comportamento humano. Acho que vale a pena para vocês refletirem. Um dos primeiros filmes que eu assisti, que fala muito sobre essa questão da justiça, né? Porque qual é o significado da justiça, né? Ser justo, né? Direitos iguais, né? O que é ser justo para um, o que é ser justo para outro. E o primeiro filme que eu lembrei essa semana, que foi um dos primeiros filmes que eu assisti de direito e que mexe muito com essa questão dialética do que é justo ou não, é o filme Advogado dos Cinco Crimes, com Cuba Gooding Jr. Ele é um filme magnífico e não muito conhecido. Ele fala sobre um advogado, que é o Cuba Gooding Jr., que é muito bem sucedido e ele atende casos de crimes e ele sempre defende, né, o acusado, né? E na maioria das vezes o acusado tem muito dinheiro, né, e é responsável pelo crime e consegue se safar, e ele sempre ganha, na maioria dos casos dele, ele ganha. E aí, um belo dia, ele percebe se o que ele tá fazendo é certo ou não, né, tenta se redimir, mas não consegue. O acusado, no qual ele defende, acaba tendo a liberdade e ele acaba se afastando do direito, né, dessa parte de defensoria de criminosos, digamos assim. E aí ele vai se refugiar numa cidadezinha do interior, uma cidadezinha praiana, na verdade, né, pra viver mais sossegado. E ele conhece um senhor, né, e esse vira amigo desse senhor, e esse senhor escreve um romance e dá pra ele ler esse romance. E o romance é genial, é muito bom. Só que, por incrível que pareça, né, acontece aí uma reviravolta e ele acaba publicando esse romance no nome dele. E vira um best-seller esse romance. Não vou falar mais pra não dar spoilers, mas assim, tudo que ele defendia no começo volta-se contra ele no final desse filme, né? Ele se vê julgado por crimes que não cometeu, enfim. E eu acho que vale a pena vocês assistirem, não vou dar mais spoilers, mas fala muito dessa questão, né, do que é certo, o que é não, o direito, né, o que é direito do outro, o que não é direito do outro, né, o que é justiça ou não. O segundo filme da lista é Garota Exemplar. Esse é um filme também muito legal. Eu acho que se eu contar um pouco do filme eu vou dar spoiler, né? Mas em geral é com Ben Affleck o filme. E ele se casa com uma garota que é exemplar, né? Que inclusive a história dela, seus pais eram escritores, fizeram a história dela, livros de infância, como, né, Amazing Amy, enfim. Então ela é a garota exemplar pra sociedade, né? E ele acaba casando com ela. E o casamento não dá certo. No começo do filme ele começa a falar, reclamar com a irmã dele que não tá dando certo, que não dá mais, né? Que não tá rolando. E no dia que eles completam anos de casado, não lembro se são 5 anos de casado, ela some, ela desaparece, como se ela tivesse sido raptada. E todos os indícios do crime apontam para o marido. E ele é o principal suspeito do desaparecimento dela. E esse filme tem uma reviravolta extraordinária. E fala também, não fala juridicamente, né, não chega aí para tribunal e tudo mais, né, fica mais na parte das investigações, mas diz muito do que é certo, o que é errado para um ou para outro, né, o ponto de vista de um e de outro. E fala muito do comportamento humano, né, de como ele se comportou, de como ela se comportou, se comporta, né, quem tá certo ou errado nessa história. É bem legal.
ficamos bem divididos entre os dois. E acho que vale a pena esse filme justamente por isso. O terceiro filme que eu indico, né, dessa lista é o Sete Pecados Capitais, Sete Crimes Capitais, aliás. E ele é um filme também extraordinário, é um filme policial com Brad Pitt, Morgan Freeman e um elenco aí extraordinário. E que conta a história de dois detetives que estão investigando mortes que a princípio não são associadas, mas eles descobrem que são realizadas por um serial killer que acaba matando conforme os pecados que as pessoas cometiam, os pecados capitais, os 10 pecados, né, capitais. E aí ele acabava fazendo justiça com as próprias mãos e matando essas pessoas. E no final também há uma reviravolta muito surpreendente, né, e que é muito legal, vale a pena vocês assistirem. Fala também dessa questão do que é justo e o que não é, né, porque querendo ou não, ele mata porque a pessoa não cumpriu um dos... Na verdade, ela descumpriu uma das leis dos 10 mandamentos, aliás, dos 7 pecados capitais, me confundi toda agora. Ele descumpriu uma dos 7 pecados capitais, ou seja, então ele faz justiça com as próprias mãos. Mas será que a justiça dele tá correta ou não? Né? É claro que não, mas é legal colocar isso em pauta e discutir o ponto de vista que é colocado dentro desse filme, que vale bastante a pena assistir. Bom, o quarto filme fala sobre... O nome do filme é A Experiência de Aprisionamento de Stanford. Na verdade, ele conta... É um filme de 2015, mas ele conta a história que aconteceu em 1971 na Universidade de Stanford. O professor Philip Zimbardo, ele fez uma experiência, então ele fez uma seleção de alunos para participar de uma experiência no qual metade desses alunos seriam policiais e outra metade seriam presos, seriam criminosos, digamos assim, ficticiamente. E aí eles alugaram uma casa, eles fizeram toda uma estrutura parecida com uma delegacia mesmo, para poder entender como seria o comportamento, para analisar o comportamento, né, tanto dos policiais como dos próprios presos. Né? Eles tinham um contrato firmado, qualquer um dos participantes poderiam desistir a hora que quisesse, principalmente quem estava fazendo de presidiário, né? Quem estava se fazendo de criminoso, também poderia desistir se não se sentissem confortáveis, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário. Foi tão impactante o resultado dessa experiência que foi feita que eles tiveram que cancelar a experiência antes do prazo, né, estabelecido. Enfim, a experiência não deu certo, acabou causando impacto psicológico nos participantes e teve que ser cancelada antes do prazo estabelecido. E aí em 2017 fizeram um filme a respeito sobre essa experiência e que vale muito a pena ser assistido, porque ele conta o porquê que as pessoas acabaram se envolvendo tanto numa coisa que era só um experimento, que era só fictício, e levaram tão como realidade aquilo, internalizaram tanto como realidade. Então eu acho que essa é a minha quarta dica, uma dica bacana para vocês assistirem. A última indicação de filme que eu faço é o filme Amnésia, do Nolan. É um filme magnífico, de um homem que perde a memória recente, né? Como naquele filme do Adam Sandler, né? Que ele tem que conquistar a menina perde a memória no acidente, ele tem que conquistar ela todos os dias. Ele também tem esse problema, ele não lembra do que aconteceu, então ele dorme e acorda e não lembra do que aconteceu no dia anterior. A última memória dele foi da morte da sua esposa. E as coisas que ele acha muito importantes, assim, dele não esquecer, ele tatua no corpo. E a princípio ele tem a ideia de que sua esposa morreu quando eles estavam em casa, invadiram a casa dele, estupraram, violentaram e mataram ela e bateram nele muito forte, e por isso que ele teve sequelas e não consegue se lembrar do que aconteceu. E aí ele começa a investigar por si só, né, quem foram os criminosos que mataram a sua esposa e tenta fazer justiça com as próprias mãos nesse sentido, né.
E é aí que é aí que pega a situação, porque até então a gente tem essa história que ele mesmo conta, né, pra alguém no telefone. Mas a gente tem um plot twist muito legal no final e surpreendente do que pode realmente ter acontecido. E ele é um filme magnífico que também dá pra você avaliar a questão da justiça, dá pra você avaliar comportamento humano, né, e tudo que acontece. É um filme que é contado de trás pra frente pra gente poder entender como é que funciona a mente, né, de uma pessoa que tem essa perda de memória, né, recente, né, e não lembra do que aconteceu no dia anterior, enfim. E é muito bacana, acho que vale a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Vieram infinitos filmes na minha cabeça sobre justiça, sobre comportamento humano e justiça. Se vocês tiverem mais algumas dicas de filmes e querem que eu comente aqui, fiquem à vontade para comentar aí embaixo os filmes que mais chamaram a atenção de vocês. E é isso aí, né? Se vocês gostaram também do vídeo, me falem, porque aí a gente faz mais conteúdo desse pra vocês, tá bom? Beijo, até mais!